Boa tarde. Antes de mais, Sra. Presidente do Conselho Económico e Social, Sara Falcão Casaca, é um gosto poder contar consigo aqui, assim como foi um gosto, mesmo agora, poder ouvi-la dirigir estas palavras tão importantes para nós e para aqueles que aqui estão presentes, certamente. Mais autoridades civis, militares aqui presentes, entidades públicas, algumas inclusivamente que se candidataram e que hoje recebem aqui os seus selos e as suas distinções, os seus prémios, instituições como parceiros sociais também aqui presentes e os demais representantes de órgãos sociais da Ordem dos Psicólogos, o Sr. Presidente do Júri, que fez também fez o favor de coordenar o trabalho que esta equipa de pessoas dedicadas durante alguns meses permitiu que agora estivéssemos aqui para fazer esta entrega e este reconhecimento. E a todas as organizações que aderiram a esta chamada, tiveram essa coragem e hoje estão aqui presentes também para um reconhecimento da nossa parte, e os colegas psicólogos, evidentemente, e psicólogas que parte deles fizeram, aliás, um contributo importante para que muitas dessas candidaturas tivessem aqui chegado hoje para esse reconhecimento e, portanto, muito obrigado. É um dia, sem dúvida nenhuma, para nós com significado especial. Porque estas iniciativas de reconhecimento, que neste caso esta vai na sua 5ª edição, quando surgiram pela primeira vez, e tenho aqui a pessoa, aliás, que foi a precursora da primeira iniciativa nesse sentido, o professor Samuel Antunes. Elas começaram, e não poderiam ter começado e ter tido o caminho que fizeram até hoje de crescimento, sem, precisamente, entidades como um parceiro nosso até hoje, um parceiro nosso que eu gostava de hoje particularmente e com este destaque reconhecer, a Autoridade para as Condições de Trabalho, que, desde cedo, foi parceiro em muitas iniciativas nesta matéria e particularmente relativamente ao prémio. Sem a Autoridade para as Condições de Trabalho, este prémio dificilmente existiria nas condições em que existe e, portanto, na pessoa do Sr. Inspetor-Geral, muito obrigado por todo este trabalho e trajeto que a instituição tem feito também connosco. É também especial porque nunca como hoje se falou tanto, se tomou tantas iniciativas como hoje se toma para tentar acautelar, mitigar, prevenir, promover. Haverá muitos verbos relativamente a práticas, no fundo, que acautelem mais o que é o bem-estar dos trabalhadores e o contributo que esse bem-estar pode dar para a produtividade das organizações. De facto, tem sido um trajeto que, se olharmos para aquilo que era o esforço há 10 anos atrás, sensivelmente, quando começámos a fazer este trabalho, um pouco antes, é impressionante que hoje possamos ter feito o caminho que fizemos. Ter feito não nós, Ordem, mas a sociedade, para ter um reconhecimento já bastante mais entranhado daquilo que é a importância deste tema para todos nós, todos os dias, e particularmente para a sustentabilidade das organizações, das empresas, e isso de facto é uma mudança que se tem assistido. E é uma mudança que se tem assistido com muitas situações pelo meio difíceis, complexas, que não facilitam a adesão a iniciativas, a não ser que elas sejam consideradas por parte das organizações como prioritárias, como de facto uma mais-valia, porque os tempos estão muito desafiantes para aventuras que não sejam
percepcionadas como as mais seguras e os melhores caminhos para garantir que a missão de cada uma das organizações é cumprida. A Economist calculou que as distrações digitais custem à economia dos Estados Unidos 650 mil milhões de dólares por ano. Isto parece assim um salto muito grande do que eu estava a falar antes, mas já verão que não é. A competição pela atenção humana cresce há muitos anos. Não só pelos níveis de informação, como pela forma como essa informação entra por nós adentro. Eu disse competição pela atenção humana. E muitos de vocês, enquanto organizações, competem precisamente também por isso, pela atenção dos consumidores, pela atenção dos talentos, pela atenção de fornecedores, mas pela atenção de pessoas. As pessoas sabem muito pouco sobre os seus processos mentais. E quando nós estamos a falar de atenção, estamos a falar de processos mentais. Menos ainda sabem sobre processos mentais do que sabem, por exemplo, sobre como é que funciona a respiração, como é que funcionam os pulmões. Sobre processos mentais, sabem ainda menos. E por isso, com muito pouca noção sobre o impacto desta pressão competitiva pela nossa atenção e pelo facto desta nossa atenção ser um bem tão limitado. Muito limitado. Herbert Simon foi prémio da American Psychological Association por contribuições distintas para a psicologia em 1969. Não foi em 2019, nem em 2009. Foi prémio Turing em Ciências Computacionais e foi prémio Nobel da Economia em 1978. 1978. Não foi 2018, não foi em 2008. Ele alertava para a espiral de competição pela atenção das pessoas, que seria cada vez maior à medida que a disseminação de informação aumentasse e a atenção fosse cada vez menor. Foi prémio da American Psychological Association por contributos para a psicologia em 1969, repito. Cada vez temos de correr mais aos processos automáticos para tomarmos decisões. Aliás, é curioso porque depois, anos mais tarde, 2002, um outro homem da psicologia é prémio Nobel precisamente sobre os seus trabalhos, sobre os processos de tomada de decisão, os automatismos nesses processos, os enviesamentos nos processos de tomada de decisão. Daniel Kahneman, falecido recentemente. Já aqui, numa sessão anterior deste prémio, lhe fiz referência. Cada vez mais, o que fazemos em matérias que necessitavam de mais ponderação é estarmos a decidir mais rapidamente, mais automaticamente e com mais probabilidade de erro. Decidimos pelo que é aparentemente óbvio, pelo mais fácil e que necessita de menos atenção no imediato. Decidimos por aquilo que os outros estão a decidir. E no meio desta pressão que a tecnologia e a digitalização, em conjunto com a exponencial maior produção de informação, nos coloca, saltamos paradoxalmente para soluções tecnológicas muito simples, em aplicações móveis, às vezes de muito pouca evidência científica, para resolvermos problemas complexos, como são, por exemplo, os que estão relacionados com a nossa saúde mental. Parece fácil,
carrega-se umas aplicações no telemóvel e está de se resolver. E acabou que assim é, pensaram alguns, pois podemos dar respostas a esses exércitos de pessoas que cada vez mais manifestam a sua insatisfação com a forma como vivem, com a qualidade de vida que ambicionavam ter e que não têm, que veem que outros lhes parece que têm, mas que eles não sentem. Pessoas que estão cada vez mais a vociferar pela insatisfação que sentem pelo seu trabalho, que nos fazem muitas vezes, quando gerimos organizações, pensar, mas que injustiça, nós fazemos cada vez mais, esforçamos cada vez mais por dar melhores condições e parece que nunca chega, parece que está sempre mal, parece que agora de repente aquilo que antes era uma realidade tão normal no local de trabalho, hoje em dia não, hoje em dia parece que é tudo um problema. Custa-nos a aceitar uma nova realidade, uma nova forma de olhar para o trabalho. E quanto mais tempo demoramos a aceitar, mais tempo demoramos a agir. Mas quando fazemos estes saltos para resoluções muito simples de problemas complexos, por vezes sentimos que pelo menos estamos a fazer alguma coisa. E uma coisa é certa, isso é muito humano. Como é humano os tais automatismos em que estamos permanentemente a cair quando o mundo se torna tão complexo e com tanta informação como aquela que existe no mundo de hoje. E isso sim, isso é diferente, porque insegurança, incerteza, sempre vivemos. A questão é que hoje tudo isto está com uma aceleração e uma quantidade muito maior. Daí a nós cairmos numa tentação do que alguns chamam de mental health washing, ou seja, fazemos umas iniciativas que permitem descansar-nos a consciência que estamos a tentar fazer qualquer coisa, mas que na verdade depois vai-se a ver e aquilo por detrás não tem muito impacto para mudar realmente a realidade do local de trabalho, que é disso que estamos aqui a falar. Às vezes não é muito. E, portanto, não é com aplicações avulso, não é com intervenções ali e acolá, ou meramente com a resolução de situações individuais, importantes, certamente, muitas vezes indispensáveis, e para as quais hoje em dia cada vez mais há uma grande abertura e investimento até das organizações, há que reconhecer isso, mas é com algo bastante mais difícil de fazer. É com a mudança na qualidade da gestão. É com a mudança nas práticas de gestão, é com o desenvolvimento e a qualificação com melhores competências de liderança. É com o envolvimento das pessoas que trabalham nas organizações e uma transformação cultural dos ambientes de trabalho. E isso muitas vezes é lento. E isso é muitas vezes exatamente o contrário daquilo que somos todos chamados, todos os dias, para fazer, que é responder rapidamente, para decidir rapidamente, para ter resultados imediatos. Sobre isso, provavelmente, não haverá muito a fazer. Vamos continuar a ser chamados a ter resultados que são avaliados rapidamente e que são para ontem. Mas temos que ter cada vez mais a consciência de quais são os impactos que isto tem e do que é que podemos fazer para reduzir esses impactos, para os prevenir antes de mais. E que nem todos são uma inevitabilidade. Alguns serão, certamente. Mas nem todos são uma inevitabilidade. O que hoje fazemos aqui é o reconhecimento, pura e simplesmente, de um conjunto de organizações de diferentes áreas de atividade, de diferentes dimensões, que têm cada um os seus desafios, e desafios muito grandes no dia-a-dia para cumprirem as suas missões, para sobreviverem nos mercados, mas que estão a fazer um esforço simultaneamente para acautelarem essas mesmas práticas que referi estão, de modo a que as suas pessoas possam ter mais bem-estar no local de trabalho e, com isso, também contribuir para que a sua produtividade
seja melhor. Isso não é, nem nunca será, um trabalho acabado. É simplesmente o reconhecimento do esforço que está a ser feito, que hoje aqui se trata. E esse reconhecimento do esforço é algo que, não me canso de dizer, merece ser mais e mais satisfeito. Acontece ainda pouco, porque, como aqui foi dito, temos todos a esperança que esse reconhecimento e que a disseminação do exemplo que muitos de vocês poderão dar é importante para que se tornem cada vez mais as organizações, como até aqui se têm tornado, aquelas que preconizam, que mudam e transformam os seus ambientes de trabalho para responderem a esta necessidade. Estou convicto que a transformação não se fará certamente apenas e só por prémios, reconhecimentos, selos como esta iniciativa. Não, de todo. Há muito tempo que preconizamos alterações na legislação de segurança e saúde no trabalho que também poderão dar esse contributo. Há muito tempo que contribuímos e que alertamos para a necessidade que as escolas de negócio cada vez mais incorporem esta dimensão de conhecimento quando preparam as lideranças para o dia-a-dia da gestão. Há muito tempo também que propomos que nos estímulos financeiros que são dados às organizações nas mais diversas áreas de projeto sejam incorporadas as boas práticas nesta matéria. E que o reconhecimento já feito por várias autoridades, nomeadamente para a Direção-Geral da Saúde, sobre a necessidade de termos equipas de saúde ocupacional mais completas, que também integrem o trabalho dos profissionais da psicologia, também aconteça. É um problema complexo, não tem uma resposta única nem simples. Temos tentado contribuir para que as várias respostas comecem a acontecer. Mas há uma, essa, que só depende de nós. Depende do vosso trabalho e é isso que estamos hoje aqui também para celebrar o esforço que têm feito e, portanto, esse reconhecimento. Muito obrigado pela vossa candidatura, muito obrigado por terem aceito o nosso convite para aqui estar e continuação de um bom trabalho. É a última vez que me dirijo a vocês num prémio destes, garantidamente. Estou na reta final do meu mandato, mas espero sinceramente poder contar, isso sim, com esta ideia que esse trabalho continuará, independentemente de tudo o resto, e que estas boas práticas serão cada vez mais frequentes no nosso tecido organizacional e económico. Muito obrigado.